conhecer todo mundo que está chegando aqui na nossa sala de visitas do Vera e Você de hoje, pela TV Mais Ribeirão, canal 22 da NET, a TV que ama Ribeirão. Então, por conta disso, a gente procura sempre buscar temas muito legais para a gente estar discutindo aqui em nosso programa. Vale lembrar que hoje eu estou esnobando aqui, ó, um cabelo, uma maquiagem, Jaque Janine, que a cada dia tem me surpreendido. Hoje, então, gente, olha, fiquei de cara. Eu não conhecia, quando a hora que eu fui lá ficar bonita para vir aqui fazer o programa e tudo, eu me oferecendo para fazer uma depilação com linha no rosto. Falei, nossa, eu sou rodada, né? Já andei em muitos salões por aí. A depilação com linha, gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Linha de costurar. A Stephanie faz a depilação com a linha, que vai passando a linha. Gente, vocês não imaginam como eu tô me sentindo limpinha, tudo bonitinho. E aí veio, claro, todo o capricho da maquiagem, esse cabelo super bem tratado, tudo lá no Jaque Janine. É uma delícia frequentar aquele salão. Se eu fosse você, eu ia lá conferir. Então, isso tendo dito, vamos ao ar, porque o Vera e Você já está no ar. Como sempre, começando o nosso programa, a gente busca uma reflexão, alguma coisa que você recebeu, que você gostou, que você lembrou e que te faça bem. Por quê? Porque é preciso que a gente não fique focado só nos problemas, só na crise, só nesse pessimismo que vive pairando no ar, né? E aí eu recebi essa semana uma mensagem e escolhi para trazer para vocês hoje. E diz assim, o corpo precisa do quê? De descanso. Não há quem aguente sem descanso. Então, o corpo precisa sempre do descanso para repor toda a energia. E a mente precisa de paz. Paz para poder formular os bons pensamentos, os raciocínios, falar as coisas certas. E a mente que exerce a busca pela paz, com certeza é mais competente em tudo. E o coração, gente, do que o coração precisa? Da alegria. O coração precisa da alegria mais do que tudo. Você deve ter alguém perto de você que está sempre mal-humorado, que reclama de tudo, que você pergunta como vai e a pessoa responde, contando aquele rosário de problemas. Então, é claro, a gente tem que ter a paciência de ouvir tudo, mas tem que ter a inteligência de não fazer igual. Então, lembre-se disso. Igual o seu corpo precisa de descanso, sua mente de paz, o seu coração precisa de alegria. Pratique o sorriso. Você vai ver como isso vai fazer bem para você e para todo mundo que está ao seu redor. Esse é o nosso pensamento de hoje e eu estou especialmente feliz, aqui sentada fazendo esse programa hoje, especialmente feliz. Eu tenho 2 convidados, um dos quais eu já era fã há muito tempo. E é um cara especial e que abriu e está deixando um legado para o mundo incrível. E ele é um apaixonado, adivinha por quem? Adivinha por quem? Ele é um apaixonado pelas abelhas. Isso mesmo, abelhas. Eu estou aqui com o Dr. Leonel Gonçalves, geneticista da USP, um apaixonado pelas abelhas. Obrigado por ter vindo. Aceita o nosso convite, Dr. Leonel. E também com a educadora e linguista Rosane Perucci. Isso. Italianíssima, Perucci. Que também está conosco para a gente tratar desse assunto que pode parecer assim, abelhas, ora, aquelas que picam, que a gente fica, né? Não é, Dr. Leonel? A maioria das pessoas, né, pode não saber.
Mas a verdade é que eu já era apaixonada pelo trabalho desenvolvido pelo Dr. Lionel e agora também pela doutora Rosane, porque o Daniel, o filho dele, é um publicitário muito famoso, dono de uma das maiores agências de publicidade de Ribeirão Preto, e já era muito amigo meu, e por isso eu já conhecia um pouco o trabalho do Dr. Lionel. Que surpresa maior eu tive quando soube que ele viria para conversar conosco. Sabe por quê, gente? Porque se nós não tivéssemos as abelhas no nosso planeta, o estrago seria maior do que uma bomba atômica. Querem saber por quê? Pois é o nosso papo de hoje aqui com o Dr. Lionel. Dr. Lionel, quantos anos de USP? De USP, mais de 30. Mais de 30. 30, sem dúvida. E aonde começou a paixão pelas abelhas? Bom, a paixão pelas abelhas começou em Curitiba. Eu trabalhava num banco e resolvi fazer um curso de História Natural e acabei tendo um professor especialista em abelhas, que era um padre, que, aliás, era mais cientista do que padre, porque ele se dedicava assim com muito amor à causa. E através dos contatos com esse professor Jesus Santiago Moure, que lamentavelmente já nos deixou, eu acabei fazendo contato com a comunidade científica brasileira e fui convidado por uma pessoa muito especial, que é o professor Warwick Stephen Kerr, que foi, a senhora conhece muito bem. Ele começou o estudo com as abelhas, sem dúvida, na USP de Ribeirão. Foi. Então, eu fui orientado dele e vim juntamente com o professor Kerr para ajudar a fundar o Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E, curiosamente, como o professor Kerr é uma pessoa que eu considero uma espécie em extinção, concordo totalmente. É o primeiro cientista brasileiro a ser convidado pela Academia de Ciências dos Estados Unidos. Olha só. Depois dele vieram outros, mas ele foi o primeiro. E através do contato com ele eu acabei ficando apaixonado pelas abelhas. E durante mais de 50 anos eu venho me dedicando exclusivamente em tempo integral ao estudo das abelhas. Ao estudo das abelhas. Nós vamos continuar nessa linha que a gente quer saber mais. Pois não. E eu queria saber com a Rosane, né, doutora Rosane, porque é tão novinha. E a sua paixão pelas abelhas, uma vez que você... e a Rosane veio hoje, especialmente para nos contar uma novidade sobre um trabalho que ela acabou de fazer, mas isso a gente vai deixar mais para o final, tá? A sua paixão e a sua dedicação a esse trabalho em relação às abelhas, como é que começou, Rosane? O amor pelas abelhas é uma herança, né? É uma herança, né? Não chega a ser genética, mas é uma herança de família. Mas como é que você pôs o pezinho dentro do trabalho nessa área? O professor Leonel é meu pai, né? Então eu já nasci num ambiente onde se respirava o assunto abelhas. Posteriormente, assim, na minha adolescência, eu tive um avô que era sapateiro. E quando esse meu avô se aposentou, pai de minha mãe, meu pai foi ensinar meu avô a lidar com as abelhas. E então era uma tarefa não só do avô, mas também dos netos. Claro, devia ser então realmente toda uma delícia. A família teve um pouco essa experiência de trabalhar com as abelhas, de se habituar com aquele cheiro característico, né, da cera, do mel, e também com a audição, né, com aquele zumbido característico das abelhas produtoras de mel. Então, esse contato com as abelhas é uma coisa muito natural dentro da nossa família. E vocês faziam isso lá na USP ou em casa você também tinha as abelhas? Não, em casa eu nunca tive. Tá. Não, era na USP ou no apiário do meu sogro. No apiário que ele se aposentou e foi formar. Sim. Exatamente. E o pezinho, aquela história que você me contou, que eu quero que você conte aqui para todo mundo. Bom, na minha trajetória profissional, eu sou formada em letras, em linguística, português e francês. Eu me dediquei ao estudo científico aí das palavras, né? Eu sou formada na USP, depois eu fiz minha pós-graduação na Unesp. E o meu primeiro trabalho com as abelhas foi justamente um trabalho dedicado
a organização do léxico, do vocabulário que se usa na criação das abelhas. Então, eu estou escrevendo com meu pai já há algum tempo, é um trabalho minucioso, um trabalho paulatino, nós estamos escrevendo um dicionário. Um dicionário. Nossa, isso é um legado para a história sem precedentes. Exatamente. Então, é uma preocupação terminológica, né? Não é um dicionário de abelhas, entendam bem, é um dicionário de criação de abelhas. Da tecnologia envolvida na criação de abelhas. Então, bom, e posteriormente, então, o que você quer realmente saber... Não, eu quero saber tudo. Você quer... O meu pai, num dia de Natal, era dia 25 de dezembro, naquelas reuniões do almoço, assim, de Natal, ele me desafiou. Ele falou, minha filha, eu há 50 anos lido com isso, já tive muitos alunos, né, em Ribeirão, em Mossoró, fora do país e tudo mais. Tinha viajado o mundo Já tinha viajado o mundo, em congressos, isso e aquilo, né, muitas publicações, né, inclusive em língua estrangeira e tudo mais. Ele falou assim, eu não tenho nada para as crianças. Nós precisamos nos preocupar com essa difusão do conhecimento. Esse aprendizado precisa chegar para as crianças. Ele falou tem que começar pelas crianças. Tem que começar pelas crianças. Então, foi esse o desafio que ele propôs. Ele falou assim, minha filha, você que tem essa experiência, que gosta, né, dessa área, você como educadora, você poderia juntar essas... Você é a pessoa que mais facilmente poderia fazer esse trânsito. Tchan, né? Tchan, tchan, tchan. Né? E olha o que nasceu aqui. O Bruno vem aqui para a gente poder mostrar de pertinho. Aí você, com toda essa vivência, com toda essa... você criou um caderno de atividades para a educação ambiental. Isso mesmo. Então, é um trabalho didático, desenvolvido assim, com muito carinho, com muito cuidado, né? Para que esse conhecimento chegasse para as crianças de uma forma assim, tranquila, de uma forma gostosa, e não na forma de uma cartilha, mas na forma de um caderno de atividades realmente. E no linguajar deles, né? Sim, foi escrito especificamente para crianças de 7 a 11 anos de idade, alunos do ensino fundamental 1, né? É um caderno já atual, no sentido de atender os preceitos aí da base nacional. No formato de cruzadinhas, de caça-palavras, de ilustração. É uma ilustração bastante cuidada, né? Nós temos, logo na contracapa do caderno, nós temos aí que agora eu não posso mexer, mas daqui a pouco eu mostro. Nós temos aí três abelhinhas. Pode voltar aqui. São representantes aí de três grupos, vamos facilitar, né? Nós temos uma representante das abelhas sociais com ferrão, a Apis. Nós temos uma representante, que é a Jataizinha, das abelhas sociais sem ferrão. E temos também uma abelha verdinha, que é uma representante das abelhas solitárias. Então, são duas sociais, uma com ferrão, outra sem ferrão, e uma abelhinha solitária. Tudo isso para que as crianças percebam ou já compreendam que as abelhas nem sempre elas vão corresponder a esse imaginário coletivo daquele bichinho que voa, que pica e faz mel. Todo mundo, quando pensa em abelha, tem isso dentro de si, um bichinho que voa, que pica e faz mel. E se a gente puder explicar que nem todas as abelhas picam e que nem todas as abelhas fazem mel, é uma desconstrução do conhecimento para que a gente reconstrua de uma outra maneira. Olha, eu estou literalmente apaixonada pelo trabalho. O senhor não podia ter escolhido melhor mesmo, hein, professor? Muito obrigada. Uma pessoa que já tinha essa experiência aqui, gente, ó, é a contracapa, né? Aqui é a capa final e aqui é a contracapa. Tem um certificado. O que significa esse certificado? Esse certificado, Vera, é assim,
todo o esforço que o professor em sala de aula vai ter com as crianças, de perpassar por são 5 módulos, né? Então é uma dedicação que esse professor em sala de aula com seus alunos vai ter para que as crianças aprendam um pouco da morfologia da abelha no primeiro módulo, um pouco da morfologia da flor no segundo módulo, né? Como vivem as abelhas no terceiro módulo, por que as abelhas são importantes, afinal de contas. Peraí que essa parte eu vou querer, não é só as crianças têm que aprender, mas eu também quero aprender. Então daqui a pouco você vai me contar, tá? Com prazer. Né? Então, por que as abelhas são importantes e, finalmente, como podemos proteger as abelhas. Então, percorrido todo esse caminho didático, desde a morfologia das abelhas, passando pela morfologia da flor, o modo de vida das abelhas, por que elas são importantes, né? Até chegar, por que devemos proteger, cuidar das abelhas. Então, depois de todo esse percurso, nós acreditamos que essas crianças seriam naturalmente amigas das abelhas, defensoras das abelhas. Então, esse certificado tem este significado. Né? E você está dizendo em sala de aula, desculpa eu estar deixando você um pouco aqui quietinho, mas é que eu estou apaixonado pelo trabalho dela. Não, é um trabalho nosso. É um trabalho nosso. Tá aqui, ó, Rosane Maluzá Gonçalves Perucci e Lionel Segui Gonçalves. Segui. Isso. Vera, eu poderia fazer uma complementação? Claro! Que esta produção é uma produção para crianças de 7 a 80 anos. Eu estou com vontade de fazer. Eu teria um monte de perguntas aqui. Ela é dedicada inicialmente às crianças, mas o conteúdo pode ser aproveitado por qualquer criança até 80 anos. Até 80 anos. E quando você fala em sala de aula, isso significa que essa revista vai estar disponível nas escolas? Como é que vai funcionar? Olha, Vera, quando nós publicamos a primeira edição desse caderno, a gente obteve o apoio do Ministério do Meio Ambiente. Tá. Né? Essa já é uma segunda edição. E essa primeira edição a gente fez questão de disponibilizar no site. Todas as pessoas podem baixar essa publicação. A segunda edição também podem baixar. Então, nós já temos escolas em todos os estados do Brasil. Nós temos mais de 1.500 comunicações que chegam até nós de escolas já trabalhando com esse material, que é um motivo de muita satisfação. Com certeza. Porque a internet é um facilitador. Você que é da área da comunicação, você sabe bem disso. E nós fizemos questão de deixar isso. Qualquer escola poderia baixar, imprimir e trabalhar com isso em sala de aula. E é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. Muitos profissionais, às vezes, nem imprimem, porque existe o custo da impressão, o custo do papel. Então, às vezes, eles usavam apenas com um PowerPoint, numa projeção, fazendo xerox de algumas páginas. Mas só de ter um material dessa qualidade disponível, exatamente, já é um privilégio. E se alguém quiser comprar mesmo o exemplar bonitão, assim, que nem esse. A partir de agora, nessa segunda edição, nós vamos ter também para oferecer, até porque é uma demanda real que existe. Muitos professores trabalhando com isso no PowerPoint. Nossa, mas vocês não têm mesmo para oferecer, porque sai mais barato quando a gente imprime numa quantidade maior. Com certeza. Diminui o custo. Unitário. Exatamente. Então, em função disso, a gente vai ter, sim, esse material à disposição. E já no final da nossa entrevista, nós vamos colocar lá o endereço do site, porque a gente tem que falar um pouquinho to be or not to be, né? Be or not to be. This is the question. Essa é a questão. Quantos minutinhos eu tenho, Denis? 1 minutinho para a gente passar para o próximo bloco, porque um papo gostoso que nem esse não dá para terminar assim. Tem muita coisa ainda que eu quero falar. E eu sabia que a Rosane vinha para trazer o lançamento desse caderno, mas eu não sabia que era tão maravilhoso. Então, a gente vai ficando por aqui, enquanto eu folhei um pouquinho mais, espero ganhar de presente esse exemplar. Já ganhou. Com prazer. E você fique aí, porque nós vamos para o comercial e voltamos já já.
A Gran Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Gran Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Medicina, arquitetura, administração, odontologia. Não importa qual seja seu sonho, no Colégio Anchieta você garante o visto de entrada para um futuro de sucesso, pois acima de tudo buscamos formar pessoas do bem. As matrículas já estão abertas. Saiba mais em www.anchieta-rt.com.br. Colégio Anchieta, sonhe ser do bem. Na Unirobust, você tem projetos exclusivos, ideias versáteis, soluções funcionais e o máximo conforto em 3.000 metros quadrados de showroom. Unirobust, estilo, design, vida. Avenida Sumaré 808, em Ribeirão Preto. De volta aqui para o estúdio do nosso Vera e Você. E pensa que não foi gostoso ficar batendo papo aqui enquanto vocês esperavam o intervalo dos comerciais? Foi uma delícia, sempre com muita história para contar da longa paixão da vida com as abelhas, né? Professor, eu já estive aqui, já conheço a ONG que foi criada pelo senhor, né? Sim. Sim. A ONG, pessoal, chama-se Be or Not to Be. Isso. Esse Be, vamos mostrar aqui o folhetinho, já tá lá? Ah, tá no GC. Tá mas bom. eu quero mostrar aqui também. Denis, mostra para mim, por favor. Eu acho, inclusive, fantástico. Sim. Ah, esse aqui tá com uma... Esse é da ONG já. É da ONG, né? Vou mostrar aqui, olha. É o início. Esse trabalho também tá muito bonito. Vocês percebem? Be or not to be. Porque em inglês, be significa abelhas. Então, abelhas ou não existirmos. Basicamente, né? Aí, temos esse outro material aqui, que já é da ONG, né? Esse já é da ONG, já. Qual seria a tradução correta? Be or, ser ou não... Abelhas ou não existir? Abelha ou não abelhas. Só que nós fizemos um jogo de palavras, porque be, como você já explicou corretamente, significa abelha. Mas isso vem lá daquela frase de Shakespeare, to be or not to be. Como to be é ser, abelha, né? ou não abelha? Esta é a questão. E eu já traduzi assim, abelhas, ou então a gente não existe. Or not to be. A presença de abelhas como condição da existência. Da existência. Como é que nasceu isso, doutor? Me conta um pouquinho. Olha, isso surgiu justamente em virtude de um problema que nós estamos tendo, que é um problema mundial, que é o desaparecimento das abelhas. E esse desaparecimento das abelhas está relacionado justamente com a causa principal dela. Era a minha pergunta. Qual é a causa desse desaparecimento? Então, a principal causa do desaparecimento, entre vários itens, são os agrotóxicos. Só que o conhecimento mundial a respeito do desaparecimento foi gradualmente sendo explicado. Essa parte química ficou muito para trás, então vieram várias explicações. Por exemplo, o clima, que é uma causa importante no desaparecimento, as patologias, as doenças das abelhas, a falta de nutrição, etc. Mas hoje o âmago da questão justamente são os produtos químicos, os agrotóxicos. E aí nós resolvemos fazer um trabalho no sentido de alertar a comunidade, a população, as pessoas, o porquê
das abelhas. E qual é a importância dela? Aí é que é o ponto principal da nossa ONG. Vocês devem ter sido massacrados pela indústria do agrotóxico, não foram, não? Isso aí é um capítulo à parte. Capítulo à parte. O importante é que a abelha é um material biológico maravilhoso. Então vamos lá agora, que isso eu acho que é a coisa mais importante. Sim. Por que as abelhas têm tanta importância para a natureza? Então, a sua pergunta é maravilhosa, porque precisa ser muito bem esclarecido que o povão entende a abelha como produção de mel e picada. Mel, exatamente. Quando, na verdade, o papel mais importante dela é a polinização. Traduza assim para todo mundo poder entender, doutor. Então, a polinização é um fenômeno que é a união de gametas masculinos e femininos das plantas para que haja reprodução das plantas. Então, a abelha colabora, é o melhor polinizador que existe. Existem vários, existem abelhas, existem pássaros, morcegos, até o homem, mas nenhum como as abelhas. Por que nenhum como as abelhas? Porque as abelhas passaram por um processo evolutivo em que elas se dedicam às plantas, às flores, inicialmente no sentido de coletar alimento, coletar o néctar e coletar o pólen. E quando ela executa esse movimento de aproximação, automaticamente ela faz graciosamente a polinização. Ela faz graciosamente então, ela faz graciosamente. E com isso, ela garante para nós uma coisa muito importante, que é a nossa alimentação. Pois é, é verdadeiro dizer que sem abelha o planeta não teria alimento suficiente? Sem dúvida alguma. Olha, 70% das plantas que produzem alimentos para o homem e para os animais 70%? também, 70% é muito. 70% é muito. Depende da polinização pelas abelhas. E no caso do trabalho da polinização, ainda tem o produto que é a colaboração para a formação da área verde do planeta, ou seja, das florestas, enfim, das áreas onde nós temos plantas. E 85% depende das abelhas. Olha então, só. Com isso a gente vê que é um inseto maravilhoso. Não falei para vocês que era mais importante, se a gente ficasse sem as abelhas, o estrago é pior do que uma bomba atômica? Eu não tenho dúvida nenhuma, você está certíssima. Só que, infelizmente, nós estamos passando por um momento em que as abelhas estão sendo eliminadas, estão sendo Isso continua, massacradas. Professor? Isso, continua. Infelizmente, continua. Isso começou há mais ou menos 10 anos atrás, nos Estados Unidos, e, posteriormente, demais países, na Europa, na Ásia, nas Américas. Estão sendo eliminadas como? Por quê, professor? Elas são eliminadas principalmente em função dos produtos agrotóxicos. Químicos, dos agrotóxicos, né? E eu gostaria então de aproveitar a oportunidade para explicar o porquê que nós falamos do desaparecimento e não morte. Então esse desaparecimento, essa terminologia, que em inglês é o CCD, que é o Colony Collapse Disorder, é uma desordem da colônia, um colapso da colônia em função de alguma coisa que vai ocorrer. Então, quando a abelha ela sai da sua colmeia e vai para uma cultura qualquer que seja, e se nessa cultura passaram algum produto químico, principalmente os mais fortes, né, os neonicotinoides, eles agem no sistema nervoso da abelha e atingindo o cérebro. As células nervosas, que são chamadas de neurônios, elas fazem contato entre si por química. Sim. E essa química é rompida pela base do produto químico. Então, rompendo-se essa comunicação, a abelha deixa de ter a comunicação com o resto do corpo.
e atinge principalmente a área de navegação no cérebro. Ela não consegue voltar para casa. Exatamente. Você é inteligente, já matou a charada. Essa que é a grande explicação do desaparecimento, porque ela veio da colônia, atingiu o local onde ela foi buscar o néctar, o pólen, e daí dá um branco, e ela não sabe voltar. Então ela fica circulando a esmo e acaba morrendo, logicamente. Com certeza. Então é isso que é. A ONG, então, nasceu com esse propósito. E ela está conseguindo alcançar algum objetivo no sentido dessa conscientização? Sem dúvida. É um trabalho muito difícil, velho. É um trabalho muito difícil que depende de esclarecer a população. E é por essa razão que nós escolhemos a educação. Tá. As crianças... Esse aqui vai ser o melhor veículo para que o trabalho de vocês não morra nunca. Porque a criança, ela aprendendo, ela passa essa informação para os pais. Por exemplo, nós não podemos ensinar um adulto a gostar de uma comida, porque isso é um problema cultural. Mas nós podemos ensinar uma criança. E a criança, ela pode interferir no hábito dos pais, porque ela exige uma pressão sobre os pais. Agora, na alimentação, então, a gente tem que educar desde pequeno. Realmente, eu tenho certeza absoluta que isso não é difundido e que esse trabalho vai fazer toda a diferença para que as crianças tenham essa conscientização. Mas, e eles vão levar para casa, inclusive. Além do caderno, Vera, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que nós temos uma pequena videoaula de 9 minutos. No site da Fundação? No site e também no YouTube, está disponível no YouTube, né? Sem abelha, sem alimento. Né? Eu vi aqui um gráfico. Denis, você pode vir aqui mostrar esse gráfico agora para mim? Só para dar água na boca das pessoas? Eu estou vendo um gráfico aqui, gente, que eu vou querer que o doutor explique para a gente. Olha, aqui está me dizendo que a maçã, por exemplo, a maçã a primeira, né? Amêndoa é a primeira. Então aí tem uma série de frutas que isso aí é obra de um professor americano, muito amigo nosso, que lamentavelmente já faleceu, professor Roger Morse, da Universidade de Cornell, que fez essa ilustração mostrando a importância das abelhas. Então, por exemplo, aí na esquerda, nós temos lá as amêndoas, e está escrito lá 100%. O que significa? Que 100% das amêndoas depende da abelha. A polinização é feita pelas abelhas. Se não tiver abelha, não tem amêndoa. De frutas... E no caso específico, os Estados Unidos, que é o maior fornecedor mundial de amêndoas, chega hoje a importar abelhas, porque já está faltando abelha para realizar a polinização. E aí, no caso, nessa figura, temos aí a maçã, temos pêssego, laranja, enfim, cada um com um percentual da atividade. Dependência da abelha para polinizar. Exatamente, Nossa. E essa parte E como diz aqui mesmo o esquema, sem abelhas, sem alimentos. Põe na tela para mim, sem abelhas, sem alimentos. É aqui está a prova de que não tem ninguém inventando, que a gente tem que cuidar das nossas abelhinhas. Exatamente. Professor, uma outra coisa que eu queria perguntar. A aulinha, pequena aulinha que a Rosane deu para nós, né? Falou dos vários tipos de abelha. Sim. Em termos de ter ferrão, não ter ferrão, né, de quantos tipos existem, quais são os mais importantes para a gente se preocupar? Antes de eu devolver a bola para a Rosane, que ela fez um doutorado, que hoje ela está sabendo mais do que o pai sobre isso aí, eu só gostaria de comentar o seguinte, que um dos objetivos da nossa ONG é justamente esclarecer a população sobre a importância das abelhas de todas as maneiras possíveis. E, no caso, a parte educacional é fundamental. É verdade. E nós não defendemos um tipo de abelha, nós defendemos qualquer tipo de abelha. E, no caso específico, todas elas são importantes. São importantes. Então, cumprem um papel. Então, nós desenvolvemos, inclusive, um trabalho no sentido de incentivar a população a cultivar flores, a plantar flores, porque a flor
é o alimento. Eu achei que o senhor ia sugerir que a gente mantivesse um apiário. Não. Um meliponário, mas você está na direção correta, velho. Exatamente. O que nós dizemos nós incentivamos que a família tenha uma colônia de abelhas, que não precisa ser a Apis mellifera, que é a abelha que tem ferrão. Eu trabalho com a Apis mellifera, que é a maior produtora de mel. Mas a gente sugere que trabalhe com abelhas sem ferrão. Então tem várias abelhas sem ferrão. E é possível manter uma colônia numa chácara, por exemplo? É possível. Num apartamento é possível manter uma colônia de abelhas sem ferrão. Desde que haja área verde por perto. Por exemplo, a abelha jataí. E flores. A abelha jataí, por exemplo, é uma abelha sem ferrão, linda, maravilhosa, que pode ser mantida, inclusive, num apartamento, até no 10º andar de um prédio. Olha sem só. problema. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não precisava de 2 blocos do programa para fazer uma entrevista com esses dois. Eu precisava de 2, 3 programas inteiros para poder perguntar tudo. A outra coisa que eu não vou terminar, pode estourar um pouquinho o tempo, eu faço economia depois no outro. Pois não. Além dos tipos de abelha que você acabou de me dizer, que a gente tem que cuidar de todos, não tem um mais importante que o outro, né? O Brasil está se preocupando com isso? Existe, além da ONG de vocês, o Ministério do Meio Ambiente, as autoridades, como é que o Brasil está sendo tão rico em área verde e podendo ser um exponencial... Aos poucos, Vera, está havendo uma tomada de consciência nessa direção. Né? Muito aos poucos? Muito aos poucos, mas ela está acontecendo, no sentido de que as abelhas já são hoje o animal mais bem estudado no país. É o maior número de publicações sobre um animal, essas publicações existem sobre as abelhas. E uma das direções dessas publicações está justamente na interdependência entre abelhas e flores. Qual abelha, qual flor, qual planta, qual abelha... Porque é necessário esse casamento, abelha e flor. Tudo isso já existe um estudo que facilita o caminho? Existem estudos, mas a maioria das abelhas ainda não tem a sua biologia descrita. Ah, tá. Nós não temos nem ainda todas as abelhas catalogadas, que foi um esforço do padre, né? Do professor Padre Moura. Ele tem aí um catálogo espetacular de abelhas, mas nem todas ainda foram catalogadas, nem todas foram estudadas. Essa interdependência ainda precisa de muito recurso, de muita pesquisa nessa direção. E é interessante a gente comentar também que o Brasil é um país de vocação agrícola. Nosso país tem terra boa, água boa, sol em abundância, nada falta para que a gente seja o celeiro do mundo. Basta o homem não atrapalhar e não destruir o que nós temos. Exatamente. Então, quando a gente pensa que um dos problemas a ser enfrentado daqui para frente, além da falta de água, né, nós temos essa questão de uma população carente, crescente, né, e que precisa de alimento, e o Brasil pode ser protagonista nessa direção, é importante que haja por parte do governo, né, por parte incentivo na direção dessas pesquisas, para que essa interdependência... E vocês conseguem? Vocês têm verbas que ajudem na pesquisa? Não, a nossa ONG, nós ainda estamos em busca, autofinanciados, né? Mas aos poucos nós vamos chegar lá. Mas eu gostaria A associação é pequena, são cento e poucas pessoas, mas ela existe. E o trabalho é voluntário de bastante gente, professores, né, da universidade, seus respectivos alunos, outros orientandos. Existem países... desculpa, pode completar, então, depois eu pergunto. Isso que eu gostaria de completar. Em relação a essa preocupação, existe essa preocupação tanto do Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente, como também do IBAMA. Mas está faltando muito mais. Porque há necessidade de um trabalho mais efetivo, porque a ciência está passando por uma fase extremamente difícil no país. Sem recursos, né? Sem recursos nós não conseguimos fazer nada. Sem recursos não se faz ciência. Exatamente. Então, nesse caso, há necessidade de um tratamento de choque, porque a destruição está sendo muito grande. A mortandade de abelhas aqui está muito grande no país. Nós já temos registros através de um aplicativo que nós desenvolvemos, que eu tenho o prazer de mostrar. É um aplicativo que... Denis. É um aplicativo que permite com que o apicultor, o meliponicultor,
uma pessoa que tenha interesse em abelhas, ele, através do aplicativo chamado de Bee Alert, ele consegue identificar no mapa mundi onde ocorreu a maior mortandade. E isso nós já temos praticamente todos os estados brasileiros participando. Com uma alta incidência de mortalidade. E é um aplicativo comum, disponível no celular, gratuito? Sim, isso é gratuito, é só entrar no nosso site que a pessoa pode conseguir essa informação. E, neste caso, é um mecanismo que nós colocamos à disposição para ajudar as nossas autoridades a acordar, para ver que o problema existe. E, na verdade, há uma necessidade de um tratamento de choque, de incentivo à pesquisa para proteção das abelhas. Bom, e você perguntou se em outros países existem, praticamente o mundo inteiro está tomando A minha pergunta seria assim, existe um país modelo que já está tratando as abelhas de uma forma correta? Um país modelo não, existem vários países que, fazendo parte de uma instituição chamada Apimondia, AP vem de abelha, Mondia de mundo, né? O mundo das abelhas. Essa federação internacional, ela congrega mais de 110 países, inclusive o Brasil. E a cada dois anos nós temos uma reunião em um país no mundo onde se discutem os problemas das abelhas. E há 10 anos a gente vem discutindo, e dentro de mais ou menos 20 dias nós estaremos participando em mais uma reunião, que nesse caso agora será na Turquia, em Constantinopla, onde existe um tema específico chamado mortandade das abelhas, e nós vamos lá apresentar o trabalho do Brasil sobre isso aqui. Então, existe essa preocupação, e a gente espera... Vocês vão levar essa experiência e trazer alguém estiver fazendo. Exatamente. Eu vou fazer um convite antecipado. Sim. Na sua volta da Turquia, você vem contar pra gente como é que foi lá? Venho, com Promete, muito prazer. Porque a gente vai querer saber se a gente está fazendo o trabalho direito. Tem mais uma pergunta. O Denis, Bruno, quanto tempo a gente tem assim até o final? Não, nós vamos fazer esse programa todinho aqui. Quanto eu tenho de tempo para terminar? Vou fazer inteiro só com eles, porque não dá para encerrar. Só vê para mim, faz a continha e traz aqui. Porque, o quê? Tá bom. Ainda, tá vendo? Ganhei um tempinho aqui com vocês. Bom, enfim... Consegui contaminá-la. Conseguiu. Porque falta você me contar uma coisa. Falta você me contar uma coisa. Você se apaixonou pelas abelhas no Paraná. Sim. Aí você veio aqui, graças ao USP Ribeirão, graças ao trabalho que o Dr. Kerr já tinha começado. E aí o senhor foi parar no Mossoró. Em Mossoró. Bom, graças às abelhas... Mossoró fica onde mesmo, gente? Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Fica exatamente a metade da distância entre Natal e Fortaleza. Eu fico exatamente lá na metade. E eu fui trabalhar como professor visitante. Hoje estou como professor visitante voluntário. Mas o que tem lá em Mossoró? Então, tem uma universidade federal rural, que se chama UFERSA, e que eles não trabalhavam com abelhas. Então, através de contato conosco, nós fomos montar um centro tecnológico lá. Então, montamos, e hoje já existe um grupo de terminadores, e eu trabalho lá orientando doutorandos para terminar a tese. Para terminar. Quer dizer, além o senhor aprendeu com as formiguinhas, né? A polinizar, a levar o conhecimento, porque quanto mais isso for disseminado, melhor será, não é verdade? Aqui na USP de Ribeirão continua sendo feito o trabalho? O trabalho do professor Kerr continua. Eu tenho colegas que continuam trabalhando, e eu também mantenho contato com eles, embora agora mais
A distância? Mais a distância, porque eu fico a maior parte do tempo lá em Mossoró. Ah, o senhor fica a maior parte do tempo lá. Eu achei que você ainda... Não. Eu já estou com inveja, gente. Eu ficava... Inclusive, de tempos em tempos, a própria universidade, a USP, oferece o curso para a terceira idade, ou para a melhor idade, para quem quer aprender a lidar com as abelhinhas, ter abelhas em casa. Ou seja, o professor Spencer cuida disso. Eu teria uma sugestão, o professor Admilson Spencer Soares é um excelente didata, é uma pessoa que também tem a formação também do nosso grupo, ele tem uma capacidade maravilhosa de vir aqui falar para a gente um pouco sobre mais. Abelhas em geral, principalmente. E essa aproximação das abelhas com a comunidade, que isso é importante também. Muito, muito importante. É aí quando a gente perder essa superficialidade de achar que a abelha só dá picada e produz mel, né? A gente vai estar dando um passo importante. Sem Acho dúvida. que a cartilha... O primeiro conhecimento que as pessoas precisam ter é justamente esse. Nem todas as abelhas picam, nem todas as abelhas fazem mel, mas todas as abelhas polinizam. Olha que todas bonita. as abelhas polinizam. Nem todas as abelhas picam, nem todas as abelhas fazem mel, mas todas, absolutamente todas, polinizam. Ou seja, nunca mais mataram uma abelhinha. Nunca mais mataram uma abelhinha. Com ferrão ou sem ferrão? Ou sem ferrão. As abelhas vão às flores como nós vamos à horta ou ao supermercado. As abelhas vão às flores buscar o seu alimento, buscar a sua fonte de carboidratos e de proteína, né? Ai, no que pólen professor, e no olha, néctar. Né? Então, de flor em flor, de gota em gota, de néctar em néctar, de pólen em pólen, elas trazem tudo isso para a casa delas. E esse trabalho que elas fazem, quem se beneficia deles somos nós. Com certeza. Porque essas flores frutificam, dão frutos, dão sementes, né, dão novas plantas, revigoram as áreas verdes e aumentam a produção de alimentos. Esse é o principal recado. Já que nós estamos aqui falando um pouquinho de tudo, o que uma pessoa pode fazer aí como utilidade pública, até para todo mundo que está compartilhando com a gente? Quando você tem como é que a gente fala? Um ninho de abelha? Um enxame. Enxame. A casinha da abelha. Sim, é um enxame. É um enxame? Sim. Uma colmeia? Sim. Não é colmeia. A colmeia já é o local onde ela está estabelecida. O enxame mas é o conjunto das abelhas. Começa a crescer em um determinado lugar na sua casa. Não matar, em primeiro lugar, não matar. Sim, mas o que fazer? Então, nesse caso, a minha orientação é nós temos um contato muito bom com a Corporação de Bombeiros. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Mas mesmo que seja uma caixa menor, que não seja Tanto algo... faz. Isso é para justamente evitar de que matem, de que queimem. Porque eu nunca mais vou ser capaz de matar uma abelha, entendeu? Aí outro dia não, já faz mais de ano, nasceu uma... Elas se instalaram num canto da minha cozinha e foi ficando grande, foi ficando grande, foi ficando grande. E eu pretendia tomar uma atitude em relação, porque acho que elas não picavam, mas todo mundo que ia lá em casa... É difícil saber, o temor é porque você não sabe qual é a espécie, o gênero de abelha muita que se instalou na sua casa. Andando por ali, um belo dia eu chego, meu caseiro tinha posto fogo para elas não voltarem. Me deu uma dor no coração, por isso que agora eu perguntei até para compartilhar com todo mundo, o que a gente deve fazer? Corpo de Bombeiros? Corpo de Bombeiros ou fazer contato com um apicultor. Um apicultor que tem todas as condições de trabalhar sem causar problema, sem causar nenhum transtorno na comunidade. Google mostra pra gente rapidinho, né? Apicultor, e aí a gente descobre alguém para nos aconselhar. Exatamente. Então, tá bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, desse papo gostoso. Eu tenho que também parabenizar, não só como cientistas, cada um na sua área, experts de comunicação, como é o caso do Daniel e da Josi, os outros, não, Daniel e a Karen, que são os outros dois filhos. Pode deixar aberta a câmera para poder mostrar aqui. Vocês são uma família maravilhosa. Então, eu queria parabenizar, inclusive, a dona Neide. Dona Neide, que eu não tenho o prazer de conhecer, mas espero ter. Parabéns pela família maravilhosa, pelos filhos incríveis que vocês tiveram. Foi uma alegria muito grande ter recebido vocês hoje aqui na nossa sala de visitas. Muito bem. E estou te esperando de volta de Istambul, hein? Já te falei.
Com prazer, virei, com prazer. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Vera. Rosane, é só entrar no site, então, que pode tirar todas as informações, isso, aonde comprar. No site, então, vocês encontram informação sobre o caderno, já tá escrito o valor do telinha. caderno, ou simplesmente para baixar a versão digital. Beleza. Tem também a videoaula com 9 minutos e ainda o acesso ao aplicativo Bialetes. Está tudo no site. Maravilha, então, mas muito obrigada mesmo. E fiquem aqui, porque como hoje eu fiz um programa especial, o amor pelas abelhas, né? Tem algumas coisas que eu esqueci até de falar, gente. Lembra que eu mostrei para vocês a semana passada essa nova tendência da moda? Vocês lembram? Pois é, gente, a New Look tá me deixando doida, porque cada hora ela me aparece com uma mais bonita que a outra. Além desse óculos maravilhoso, que é da Tiffany's, eu acho, agora você usa com a corrente da cor que você quer. Olha só, é muito bonito. Tô aqui, ó, mostrando, exibindo para você aí de casa ficar com água na boca. E olha essa cor, gente. Essa cor vai com tudo, combina com tudo, enfeita. Parece até que você tá de colar. Não sai daqui não, porque eu vou mostrar o outro também. Ó, gente, olha a cor desse aqui. Vou tirar esse aqui e vou colocar esse aqui. Eu queria contar para vocês que essa é uma tendência italiana, né? Os italianos estão sempre inventando. Então, hoje você tem essa corrente vermelha, azul, verde, da cor que você quiser. E, como sempre, o modelito que a Priscila me mandou lá da New Look, tá aqui, né? Imperdível. Dá vontade de ficar com todos que ela me manda. Mas eu não é. Fiquei chique, já falam que eu tenho pinta de madame, esse negócio aqui, aí eu fico a própria, né? Eu tava fazendo essa propaganda e eu achei o máximo, porque... Mas é bonita realmente, é bonito. Né? E tem a italiana, gente, que, assim, o preço dela é um pouco salgado. Eu até perguntei de tanta gente que me ligou a semana passada. Essa aqui mais brilhosa é a italiana, custa R$240. E essa aqui é a brasileira, e é linda, tem de todas as cores e custa só R$70. Ou seja, cabe no bolso de todo mundo. Vamos ficar elegantes, vamos caprichar no visual, porque é isso que vale a pena. E antes de encerrar o programa, quanto tempo a gente ainda tem, eu quero dar um recadinho do Shopping Santa Úrsula. Eu acho que você tem que entrar lá, dar uma olhada na programação da primavera, porque você vai ficar encantado. Simone me contou que tem novidades incríveis. Veja qual será a programação, porque o Shopping Santa Úrsula é tudo de bom. Aquele ambiente gostoso. Você não tem que andar muito para quem não gosta de andar, né? Eu, como já não gosto muito de ficar muito tempo em pé, adoro passear por lá e já tenho as minhas lojas prediletas e tudo. Com tudo isso, eu quero dizer para vocês não perderem o programa Dácio Campos, domingo, das 9 às 12, na 79 AM, em breve fazendo a mudança para FM, o Dácio Campos, que resgata um programa do seu pai, nosso pai, Jovino Campos, que é o resgate da música popular brasileira. Então você não pode perder, das 9 às 11, Dácio Campos, com o resgate da música popular brasileira, na Rádio 79, 590, no seu dial. Né? Então, é uma proposta boa, não é? Fala a verdade. Eu acho incrível. E com isso a gente vai ficando por aqui, porque eu já falei demais, vocês sabem que eu falo mesmo. Então, um beijo enorme, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.